Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação de duas acadêmicas do curso de Medicina da Faculdade Pequeno Príncipe. Atualmente elas estão no 10º período, estão no internato do curso de Medicina. A estudante Juliana Schneider e a estudante Giovana Knapp. Bem-vindas, queridas! Estamos muito felizes com a participação de vocês hoje aqui. O prazer é nosso, eu também muito feliz de participar aqui com vocês, conversar sobre essas experiências que a gente teve, né? E é um prazer compartilhar isso com todo mundo que puder ouvir, é uma honra. A gente tá muito animada também pra conversa. Esperamos muito tempo por isso. Quero agradecer também, né, a presença de vocês. Eu sei que foi difícil a gente marcar, mas no fim dá certo, né? Porque vocês estão no meio aí do internato, mas vai dar tudo certo. Queria aproveitar e começar perguntando para vocês sobre a escolha do curso de medicina. Como que foi essa escolha para vocês? Pode começar. Vai lá. Olha, eu acabei escolhendo um pouco mais tarde, assim, no ensino médio, alguma coisa que me pudesse ligar ciência, porque eu achava muito legal a questão de pesquisa e tal, com arte, que era uma característica minha, e eu achava a medicina, assim, surreal, e juntava as duas coisas, e depois eu acabei encontrando uma área que eu gostava bastante, e aí eu decidi por fazer a medicina mesmo. No ensino médio, isso já estava definido? No ensino médio. E aí, da faculdade Pequeno Príncipe, foi um milagre que aconteceu, porque eu tava, assim, começando a fazer o cursinho, e aí o meu atual noivo, ele falou, vai fazer aqui a prova, que é no dia do seu aniversário, né? Vem aqui em Curitiba pra me ver, e aí você faz a prova no dia do seu aniversário. E aí eu fiz muito despretensiosamente, porque tava começando o cursinho agora, e eu tava muito feliz porque era meu aniversário, e acabou que juntou o psicológico bom, e deu certo a prova, passei. Então, foi essa a história de começar a medicina no Pequeno Príncipe. A minha começa... Eu sou de Ponta Grossa, né? Como vocês bem sabem. Então, a minha meta era sempre o EPG, no início da minha trajetória lá. Fiz o PSS, que tinha lá e tudo mais, o primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, no terceirão, acabei passando lá, mas não em medicina, passei em odonto. E aí, comecei a caminhada ali no cursinho. Daí, eu comecei a selecionar as faculdades que eu teria interesse. E aí, comecei a procurar, Curitiba, como é que é? Porque lá em Ponta Grossa só tem essa opção, né? E aí, Pequeno Príncipe apareceu pra mim ali, vamos lá, no meio do semestre, tudo bem, vamos lá, preparação pro meio do ano lá, pra prova que tinha. E aí foi isso, e a escolha da medicina em si foi mais pelo teste vocacional, assim. No começo, no primeiro ano do ensino médio também estava meio perdida, assim, não sabia muito bem para onde ir. E aí os cursos da saúde me chamaram mais atenção e foi isso, com ajuda profissional ali, para direcionar a carreira. Mas é mais ou menos isso. E acho que fizeram uma boa escolha? Sim. Com certeza. Não tem dúvida. Não, a metodologia ativa desenvolve muito mais, assim, no meu ponto de vista. A própria medicina, que a gente precisa muito de comunicação, a gente precisa muito desse desenvolvimento pessoal para você se relacionar com os outros. Então, foi essencial até em todos os aspectos, né? Assim, para você saber lidar com os problemas, os próprios problemas com os pacientes, é diferenciado. Sim. E uma das coisas que eu achei legal também, não é puxando o saco não, tá? Mas é que uma coisa que eu fiquei encantadíssima na faculdade, quando eu entrei, logo que eu entrei, foi aquela coisa, nossa, os professores são muito acessíveis. A gente chegava pra aula, conversava com vocês, no tutorial a gente conversava com vocês, aí tinha a cantina da faculdade, a gente almoçava ali, vocês estavam do lado também, a gente tinha acesso a vocês. Eu achei isso o máximo. Eu falei, nunca que imaginei uma faculdade que permitisse a gente essas oportunidades de estar conversando com os professores fora do horário de aula, do incentivo da pesquisa que eles dão pra gente. Então, isso é uma coisa que me encantou bastante no começo. Abrindo o coração aqui. Mas isso é muito característica também de uma escola médica, né? De uma escola, de uma instituição que tem o seu currículo baseado, né? Estabelecido, utilizando metodologias ativas, porque ela
postula exatamente isso, né? Essa horizontalidade nas relações, né? A gente tendo mais contato, pequenos grupos, né? Grupos menores, as turmas com grupos menores, mas um contato muito mais intenso com vocês, né? E a gente acompanha muito, e por nós estarmos todos ali, né? Na faculdade, a gente tem um contato muito próximo. E isso é muito legal. Não, e não vou mentir, assim, no começo eu não fazia ideia o que era uma metodologia ativa. A gente Não, vem de um nunca estudo tinha ouvido tradicional. falar. E aí, quando comecei a pesquisar, né, acabou dando certo e passar, e deu tudo certo. E aí, não, beleza, então vamos pra lá. Como que é lá? Comecei a mexer no site da faculdade. Metodologias ativas, PBL, e o que é isso? E aí, você entra na faculdade achando que você tem uma noção do que é. A hora que você chega na primeira aula, que foi contigo, inclusive, começa a falar das siglas, começa a falar de como que vai ser o horário, mas você vai estudar sozinho e não é, né? A gente sabe depois da primeira semana que não é assim, mas começa a dar uma assustadinha. Mas agora acho que tá bem difundido. Não, as siglas são assustadoras, também, né? E olha, veja, você sai do ensino médio com tudo fresquinho. Imagina eu que cheguei em 2019, sentei na frente da professora Isabel, e ela me falou em ANF, em MIP, em CHEP, em TOP, e eu... Nossa, né? Que legal! top! O que é isso? HMC é que eu... Meu Deus, sério. Quando eu peguei a semana padrão a primeira vez, eu pensei, nunca vou decorar essas siglas aqui. Se pra vocês é difícil, imagina pra mim que já era, né? Já não tava lá no meu metabolismo, minha cognição 100%, pegar todas aquelas siglas. Siglas, são muitas, né? E você sabe que isso que você falou é uma coisa bem interessante, que eu, como professor do primeiro período, eu vejo isso todo semestre acontecendo. Que é assim, vocês conhecem o Pequeno Príncipe, sabem que aqui é o currículo integrado, que a gente tem uma metodologia, tá? PBL. 90% dos estudantes que entram no Pequeno Príncipe não sabem. Hoje menos, né? Hoje porque a faculdade está mais difundida, a gente já tem aí várias turmas formadas, então isso já está mais difundido também. Mas no começo era assustador o número, assim, Não, a gente só se matriculou, tá tudo certo, agora nós vamos saber o que vai acontecer. Exatamente, é uma doideira, né, isso, mas eu acho que também faz toda a diferença, tá? Eu sou uma adepta do... Eu também sou muito. E eu acho que vocês são um grupo de estudantes que vem saindo agora da faculdade muito bons. E vocês carregam muito isso de você dentro, assim, internalizou muito essa coisa, né? Da aprendizagem ativa, de gostar dessa forma de aprender, né? Porque é uma forma de aprender que respeita todas as formas de aprender. Sabe uma coisa, prof? Agora que a gente tem passado nos estágios e até mesmo vendo o pessoal se formando agora e passando em ótimas residências. Em concursos. A gente fica tipo, nossa, é possível. A gente vai sair daqui super bem informado. Esses dias a gente estava no hospital e um dos alunos estava conduzindo uma passagem de caso na UTI. Ele que estava supervisionando a UTI. E ele estava passando tão bem, assim, sabe? Que a gente ficava assim... Um dia a gente vai chegar de canto de ouvido, assim, pensando, esse é dos nossos. Esse formando é nossa. Sim. É que isso valida, né? Isso valida. E você sabe que esse era uma das minhas maiores preocupações, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei na turma 2. Então, assim, era tudo muito novidade. E a coisa que a gente mais pensava é como que eles vão sair. Porque, assim, se você chega no final e daí ninguém passa na residência... Pelo amor de Deus, a gente teria um surto psicótico, eu acho. E aí, o fato de a gente chegar lá, de ter as pessoas formadas e elas estarem passando nas residências, nas melhores residências, passando em concurso, você fala, não, realmente a gente está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Isso valida, né? Sim. E é um diferencial também, assim, porque desde o começo a gente tem a ideia da proatividade. Então, você não vai conseguir fazer nada ali, nada não, né? Mas, assim, a maioria das coisas necessita dessa proatividade desde o começo no PBL. Então, isso agora no internato é o principal nosso, assim. Eu acho que é um diferencial muito grande que a gente tem, né? Que a gente vem treinando isso desde o começo. E é isso. É natural. Ele fica natural, né? Não fica forçado. E, gurias, além do currículo integrado, a gente acompanha vocês, né? Porque podem falar o que quiser da rede social, tá? Eu adoro ela porque eu sei o que vocês estão fazendo, né? E eu acho muito legal isso. Não é pra fuxicar, não, né? É pra saber, olha que legal, ela tá no Egito, né? Então, assim, eu acho que vocês têm um perfil, né, no que eu acompanho, que vocês aproveitam muito
o que a academia, né, tem para dar, o que a faculdade tem para oferecer para o estudante, para o acadêmico, que é a monitoria, iniciação científica, né, o próprio intercâmbio que a gente vai falar depois. Então, assim, eu, na minha opinião, acho que vocês aproveitam essas oportunidades. E aí eu queria saber de vocês se vocês tiveram experiência, ou se tem vontade de ter, se ainda não, porque agora estão no internato, né? Agora já são médicas, praticamente. Faltam um ano Agora só. tá acabando, tá acabando. Eu sei que o pensamento de vocês agora o currículo tem que estar quase pronto para as provas de título da residência. Então, a experiência que vocês tiveram acadêmica dentro da instituição. Então, prof, desde o primeiro período, a gente conseguiu... Nosso grupo, assim, né? Eu, a Juliana e as outras nossas amigas, a gente foi muito empolgada. A gente começou se enfiando nas coisas, assim, no sentido de extracurriculares, assim. E a gente aprendeu muito com isso. Tanto de pesquisa, quanto se colocar em grupos de representação estudantil, quanto congressos, enfim. E tudo isso foi muito benéfico, porque ainda ajudou a gente a fazer o intercâmbio. Porque depois, como a gente for explicar o processo de fazer o intercâmbio pela IF, né, a gente vai ver que você ter essas questões extracurriculares já ajuda você a conseguir um bom intercâmbio. E uma dessas coisas que nós entramos logo no primeiro período foi a FMSA, que é a Federação Internacional de Estudantes de Medicina. E ela tem um comitê local na Pequeno Príncipe, em diversas outras faculdades pelo país e pelo mundo, que possibilita os jovens a fazerem diversas coisas, tanto intercâmbio, quanto ações de extensão, né, ações sociais, campanhas, né, quanto educação médica, congressos, organização de eventos, né. Então, toda essa parte, assim, a gente começou logo no primeiro período. E que experiência boa que a gente teve, assim, sabe? Tanto vocês fazerem, quanto estudantes de fora virem para a instituição, né? Ah, sim. Com o intercâmbio, ele tem uma bilateralidade muito legal. Que é, você vai pro teu intercâmbio, mas você também pode receber alguém na tua casa. Então, eu recebi uma pessoa da Romênia em 2022. Sim, porque eu acho que eu fui banca. Fui eu e o professor René. Porque ela falava inglês, não era? Falava. E ela apresentou o ENEP em inglês. Acho que sim. Foi? Eu não lembro muito bem. Mas apresentou um resumo do ENEP sobre a experiência. Eu não sei se é essa da Romênia, mas eu acho que era, tá? Porque a gente, como ela fez a apresentação do ENEP em inglês, chamaram eu e o Renê pra ser a banca. Era a Ariela, da T9, inclusive, que chamou, se eu não me engano. Possível, ela estava na diretoria na época. Exatamente. Mas até, falando de receber pessoas, né, eu acabei recebendo também uma do Egito. E foi uma experiência incrível, né? Mas voltando lá no nosso início, né, na IFMSA, eu lembro da primeira reunião que a gente participou sobre... que eles estavam explicando, né? Como que funciona, quais são as oportunidades, muitas que a gente já mencionou. E aí eles faziam... A gente tava numa roda de conversa, assim, e aí eles perguntavam, para se apresentar, né, e falar de onde você tá vindo, o que você escolheu, por que você quer entrar na IF, quais são os seus objetivos aqui com a gente. E aí eu lembro que... Eu não vou lembrar da tua resposta, aí você pode dizer a tua. Mas eu lembro muito que quando apresentaram o intercâmbio, era isso que eu queria. Falaram, eu me apresentei e tudo mais, falei assim, eu quero viajar. Esse é o meu objetivo, eu quero conhecer o mundo pelos olhos da medicina, assim, né, mas... Quero conhecer outros lugares, quero conhecer outras pessoas, quero ter esse contato. E aí, acabou dando muito certo, né? Fiquei muito feliz depois, né? Mas isso do currículo também engrandece muito. Então, a gente vê desde da organização de um projeto pequeno ali, entre aspas, né? Social, você consegue colocar como uma organização de evento que já vai contar pro teu Lattes, como uma organização de um evento e é isso, assim, né? E uma pontuação grande até. Então... Só citando alguns exemplos de eventos que a gente organizou, Ju, não sei se você lembra, mas a gente já organizou um simpósio sobre violência infantil, um sobre... Blue TED, né? O Blue TED, que era de violência infantil, que vários médicos ali do Pequeno Príncipe palestraram sobre como agir, né, em situações de violência, enfim. E que a gente vê a importância até hoje, né, no nosso estágio, a gente tá passando lá pelo hospital agora.
E a gente sempre tá lembrando, né, das palestras, dos professores, a gente já aprendeu isso lá naquela palestra. Assim. A gente também falou sobre vegetarianismo, eu não lembro o nome do evento, mas a gente organizou um simpósio também, falando sobre a dieta vegetariana, essa parte de nutrologia, assim, foi super legal também, a questão sustentável da coisa, de educação médica, assim, vários eventos bastante, né? de capacitação. Então, assim, muitas coisas que a gente teve a oportunidade de organizar, de capacitar não só os nossos estudantes locais, mas nessa época entrou a pandemia, então a gente pôde difundir bastante esses eventos de maneira online. E teve o que foi meio presencial, meio online ali no final da pandemia, que a gente falou dos intercâmbios, justamente. Exatamente. Chamou os convidados, assim, que viajaram, por exemplo, teve estudantes pro Peru, que foi pra Itália, que foi pra vários outros lugares, e a gente conseguiu conversar sobre a importância do intercâmbio. Na formação médica mesmo, foi bem interessante, né, esses eventos. Bom, já que vocês entraram no intercâmbio, depois de volta na monitoria para iniciação científica essa no final. monitoria maravilhosa também. Né? Beatriz que o diga. Eu quero saber muito a experiência de vocês. Eu quero saber para onde cada uma foi. Não sei se a Bia quer perguntar alguma coisinha. Não, quero saber do intercâmbio. Para onde vocês foram? Qual foi a experiência, a troca? Primeiro, por que vocês foram para esses lugares? Né? Sim. Porque acho que, assim, são lugares bem distintos. Então, Sim. por que vocês foram para esses lugares? Qual que foi a realidade que vocês vivenciaram lá? E o que vocês trazem de experiência? É porque eu acho que é um espetáculo o intercâmbio, tá? Eu, como professora, ontem mesmo uma aluna veio conversar comigo e me falou da possibilidade de fazer um intercâmbio. E 6 meses. 6 meses é um ano, eu acho. E aí, a tristeza dela é trancar 6 meses e voltar pra turma Que não vai ser que a... não vai ser a dela. Essa é a Difícil. preocupação. Pra um lugar muito bom, a Universidade da Georgia. E assim, vai e volta pra turma Depois, Então, pronto. Os amigos continuam na né? faculdade, né? Então, a gente quer saber a experiência de vocês. Essas perguntinhas que a Bia falou. Essas várias. Então, só para contextualizar, né, dos intercâmbios. Na IF, você tem a oportunidade de fazer intercâmbios tanto nacionais quanto internacionais. E nos internacionais, geralmente são 4 semanas, e os nacionais de 2 a 4. Eu tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios internacionais e um intercâmbio nacional. E os lugares realmente são Tu bem... fez em nacional também. Fiz nacional. Nossa, então tem muito para São Paulo. E os internacionais foi, assim, uma escolha que eu queria fazer algo muito diferente. Tipo, uma coisa que eu não tivesse a oportunidade de fazer em outro momento. Assim. E aí, acabamos a gente indo para o mesmo país, no mesmo mês, que foi para o Egito. Achei assim, sensacional. super Eu até olhei e disse, meu Deus, a Giovana tá no Egito. Sim, e a gente foi, assim, para conhecer a cultura mesmo, e você tem a oportunidade de escolher onde você vai ficar, né? Na época que eu me inscrevi no intercâmbio, eu ainda pensava em fazer pediatria, então eu me inscrevi para fazer pediatria lá no Egito. O que você fez lá, O Gil? meu era mais de pesquisa, no início, porque a gente se inscreveu no primeiro período, né? Sim. Então, assim, eu não tinha ideia de clínica cirúrgica ainda no começo. E aí, pelas dicas que todo mundo tava dando ali no início, eu pensei, não, então eu vou pro intercâmbio de pesquisa, e aí depois eu tento um clínico cirúrgico. Acabou que por causa da pandemia, o nosso período de intercâmbio era 2020 e 2021, ficou aquela incerteza se ia dar certo, se não ia dar certo. Só que acabou, você marcou para janeiro também, né? Que daí a gente pensou, é o último período, o último momento para fazer, e a gente já vai estar terminando o terceiro período. Talvez a gente tenha mais carga, né? Para levar. Exato. E aí, ficou para janeiro de 2021, então, sem certeza. Mas acabou que o meu intercâmbio, por esse conflito de pandemia, ficou em cirúrgica também. Aí eu acompanhei a equipe de cirurgia plástica lá do hospital, que é mais focada em queimados e tudo mais. Sem a parte estética. E cirurgia geral. Aí nos dias que a gente podia acompanhar também. Mais ou menos isso. E olha, eu tenho segurança em dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Foi. Não, Sério? Sério. Porque é uma coisa muito diferente que você nunca ia imaginar na sua vida. E tá tendo a oportunidade de ir lá, de conhecer uma cultura diferente, conhecer pessoas diferentes, conhecer o sistema de saúde diferente de uma forma, assim...
eles acolheram a gente de uma forma, assim, eles me levavam no estágio todos os dias e ficavam lá comigo para poder traduzir. Então, O pessoal assim, da IF o de pessoal lá. da IF de lá, eles iam comigo, assim, me ensinavam um monte de coisa em árabe. Gente, imagina você atender uma mãe desesperada em árabe. Até me emociono, porque eles foram tão solícitos. De verdade. E foi esse acolhimento que eles tiveram lá que ainda tornou a experiência ainda mais legal. Eu e a gente acabou ficando em cidades diferentes lá. Eu fiquei em Cairo. E eu posso contar da minha experiência depois quando como foi na sua cidade. Mas na época que eu fui, ainda foram mais 9 brasileiras. E como você lá tem a oportunidade de ficar na casa de quem tá, né, organizando o teu intercâmbio e tal, eles, na verdade, se uniram, todos que iam receber, todos os hosts, e alocaram um apartamento pra gente ficar. E nós ficamos em 9 brasileiras e uma italiana num apartamento do ladinho da faculdade. Então, foi uma oportunidade legal de conhecer outras também que estavam fazendo o intercâmbio em outras áreas, né? Porque cada uma ficou em uma área do hospital. E aí, a gente ia, assim, tudo pro junto. hospital todos os dias, cada uma no seu departamento ali, compartilhava as experiências também. E foi uma parte legal porque a gente pôde organizar viagens ali. O próprio pessoal da IF de lá organizava esses momentos sociais. Então hoje a gente vai conhecer o mercado, hoje a gente vai para uma cidade vizinha, hoje a gente vai... Teve até um final de semana que foi o National Weekend, que eles juntaram todos os intercambistas do país em um hotel muito legal na praia, em Marsa Alam. Para todo mundo. Nos encontramos lá em Marsa Alam, muito chique. Assim, foi uma experiência surreal, gente. Eles iam ver como que a gente tava. E sabe uma coisa que me impressionou bastante no Egito? Porque a gente tem aquela noção de que, é um país árabe, o pessoal deve ser muito machista. diferente. Machista, exatamente, eu ia falar. A gente deve ficar com medo de andar na rua, porque, né, a gente não tinha essa noção. Mas eles cuidavam muito da gente. Eles disseram, meninas, vocês precisam ir trocar dinheiro, então algum de nós vai com vocês, pra ninguém passar perna em vocês. Vocês precisam no mercado, então nós vamos com vocês pra te ajudarem, né, qualquer coisa. Até o horário que mulher sai na rua, eles têm que ficar atento, né? Por causa dessa coisa, desse machismo eles internalizado. cuidam bastante. A gente também não dava bobeira, né? É muito engraçado, porque o machismo que a gente comenta aqui é muito diferente da ideia de lá. Total. Assim. Então, assim, eu não sofri nenhum episódio desagradável em momento algum. Foi sempre muito tranquilo estar lá. O difícil é você ser turista. É o mais difícil, porque se você tá meio perdido, querendo ou não, a gente é estudante, a gente tava sozinho, sem guias turísticos, então em alguns lugares, assim, eles sempre estavam com a gente mesmo pra isso. Porque na verdade vocês estavam a trabalho, mas não era turismo, era trabalho pelo intercâmbio, mas vocês tinham esses momentos. Porque teoricamente vocês não são de lá, né? Vocês não eram de lá, então vocês precisavam saber a logística da cidade, né? Exato. Bairros que dá, bairros que não dá, locais, ok, como em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Da minha experiência, o legal foi que essa troca, né, esse período, a IFMSA, ela oferece essa bilateralidade, igual a gente estava comentando, né? Então, eu recebi uma intercambista antes do meu intercâmbio. Foi em setembro de 2020, meio 2021 ali também. E aí, antes do meu intercâmbio, então ela ficou lá em casa um mês. E eu consegui ter uma ideia do que seria estar lá no Egito, assim, pelo que ela falava, pelo que ela relatava e tudo mais. Então, eu fui pro Egito já meio sabendo uma palavrinha ou outra pra me comunicar, ou dar um oi, um tchau, um obrigada. Eu tentei fazer um Duolingo também, né? A gente tenta, porque é muito diferente, porque o inglês é pra ser suficiente pelo que eles colocam lá nos critérios. Mas não é. Sim. A gente sabe que não é. É igual alguém chegar aqui e falar, não, as pessoas falam inglês, né? Todos que fazem medicina sabem falar inglês. É mentira, não existe isso, eu acredito que em lugar nenhum, né? De países que não falam inglês, Com certeza. Mas a ideia... Aí fui com essa ideia já, e a minha experiência foi em Sohag, lá no interior do Egito, pesquisei a cidade antes até, menor que Ponta Grossa, a cidade lá que eu ia ficar, então já veio esse medo até dos meus pais, falando, mas você tem certeza que você quer ir pra lá? O que tá acontecendo? Por que você vai pra esse lugar? O que é lá? Eu falei, não, tá tranquilo, porque daí também a IFMSA, ela oferece um grupo no WhatsApp,
pra gente entrar, com todos os estudantes que vão para a mesma cidade, pro mesmo país, pelo menos, na mesma época que você. Então, eu conheci e a gente já foi comprando até as passagens juntas. Então, tinha gente de Santa Catarina, São Paulo. Eu viajei com 5 brasileiros, eu acredito, e 3 mexicanos na cidade que eu fiquei. Então, a gente tinha essa oportunidade de já estar em contato antes de chegar lá. Então, chegamos todos juntos e fomos para a cidade lá. Era 8 horas de Cairo, imagina eu. Assim, mais ou menos isso. Amor, Era de trem. O Egito já não é grande comparado ao nosso país. Dá umas 8 horas do Cairo. É, mais ou menos isso. E aí, a gente ia de trem, acabou dando alguns perrengues nas histórias. Essa história para contar, né? Sempre dando uma sofrida. E aí... Mas aí, a gente acabou indo de ônibus, daí deu essas 8 horas. Mas assim, chegando lá... no outro dia já tem estágio, então vamos lá. E daí todo mundo sempre muito cuidadoso, igual a Gi comentou. Todos os estudantes lá já foram receber a gente, mesmo que fosse de madrugada, assim. Colocaram a gente já num... Eu não fiquei em hotel, nem em casa de estudantes, igual, por exemplo, a intercambista que veio, ficou na minha casa, né? Eles tinham casa de estudante. É uma coisa assim. Dormitório? Assim, um dormitório lá. E aí... E era do lado do hospital, então era só atravessar a rua, você já estava no hospital. E daí tinha uma área de convivência também no hospital que a gente podia ficar. Então, sempre transitando ali na cidade, no cantinho da cidade que a gente podia. E o que eu acho muito interessante de comentar é o horário que eles têm lá. Então, isso foi muito diferente, assim. Eles não dormem 10 da noite e acordam 7 da manhã para trabalhar. O horário lá é até as 4 da manhã, você tá acordado, estudando, fazendo coisas na rua e resolvendo problemas. Eu não sei nem como é que eles conseguem viver essa rotina, né? Eu também. E aí, começa umas 8h30, 9 horas, o trabalho lá começava, né? As cirurgias no hospital lá com a gente. E até umas 4 da tarde, assim, mais ou menos. Essa era a rotina todos os dias. Só que depois, né, que a gente saiu do hospital, tinha ainda algumas atividades, como eu estava na pesquisa, eles tentaram incluir também algumas discussões em inglês sobre pesquisa científica, sobre ensaio clínico. Então, foi bem interessante assim, ter isso também em outra língua, né, com outras pessoas e tudo mais. É bem interessante o estágio lá. Sim. Do meu estágio, na verdade, era só de manhã. E a gente ia bem cedinho, era uma... e uma coisa interessante que eu achei que eu não ia passar, que nós passamos um frio no Egito. Muito. Gente, eu não imaginava. Tipo, você pensa Egito, calor, deserto, e a gente passou um frio, eu não tinha levado roupa nem nada. Mas Não, eu isso lembrei dos nossos preconceitos sobre o Egito. É o deserto, calor, mentira. Mas eu acho que à tardinha começa a esfriar. A gente só não muito. pensou O deserto nisso. é super frio à Faltou noite. conhecimento, né? Nossa, muito De perdida. manhã, eu ia bem cedinho, umas 7 da manhã, tinha que botar um monte de blusa, um monte de coisa, senão a gente passava muito frio pra atravessar a rua. E chegando no hospital, gente, que realidade diferente, É assim, isso a que eu gente ia tava 7 perguntar. da manhã e eu ficava só de manhã, assim, saía mais ou menos 1h da tarde. E aí, ia almoçar, eles davam uma refeição por dia pra nós. Então, a gente tinha, além da hospedagem, uma refeição por dia de estágio, isso era bem bom. Que é uma certeza que você tem quando você chega lá, né? O lugar pra dormir e a alimentação. Isso aí Pelo a menos FMCA uma vez por vai dia você vai providenciar. comer. Exato. Mas que eu ia dizer que a realidade do hospital é muito diferente do sistema de saúde. Isso. Porque a gente tá acostumado aqui com o SUS, quem sabe assistindo série a gente vê como que é nos Estados Unidos, né, essas coisas, mas lá é muito diferente de tudo. Como os médicos atendem, como que é a fila, pra vocês terem uma noção, eu fiquei alguns dias no pronto-socorro, lá infantil. E era interessante porque era uma sala grande, assim, e os pais faziam filas com as crianças no colo atrás das macas. Então, ficava o médico sentado assim na maca e os pais fazendo fila com as crianças atrás de cada maca. Aí eles vinham e colocavam as crianças, o médico examinava ali, ele tirava a criança e vinha o próximo com a criança. E a gente, nossa, muito diferente. Atendimento, tipo, na sala de entrada do hospital. Aham. E assim, em outra liga completamente diferente, doenças completamente diferentes. Assim, que é uma realidade diferente. Né? Sim, mas por ter ali um tradutor do meu lado, eu conseguia, às vezes, entender o que estava acontecendo, fazer perguntas, todos os médicos muito solícitos. Eu sempre, às vezes, interrompia a consulta, ou depois da consulta conversava, perguntava alguma coisa, eles me explicavam, um caderninho que eu tenho, eu comecei a anotar tudo, assim, para lembrar de estudar depois, coisas super diferentes que eu vi.
Isso é interessante você comentar também, Gi, porque como você foi diretora, né, nacional de intercâmbio, você tinha esse contato com os professores que recebiam os estudantes aqui, sim. por exemplo. Aqui, sim. Tanto eu ia comentar, a egípcia que veio ficar lá em casa, ela fez até com a doutora Carolina Prando, que estava aqui, inclusive, né, esses dias. Sim. E aí, ela também, ela é uma professora que aceitou receber, né, os estudantes, então isso é bem interessante. E é voluntário isso, os professores, tanto aqui quanto de outros países, aceitam voluntariamente os estudantes. Então, até a Romena, que ficou na minha casa, ficou com a professora Trícia, de otorrino. E é bem interessante, porque eles cedem, né, um período para cuidar do estudante e tal. Então... Eu cheguei a fazer um projeto, só que eu fiz o projeto, daí veio a pandemia. É. E aí o hospital não era aceitava. Era de pesquisa, né? Era de eu conversei pesquisa. com você até nessa época, eu lembro. Então, e essa parte da presença lá, a gente marcava os dias que a gente estava lá, as horas que a gente fez. Então, você fazia um relatório final, né, para poder receber o seu certificado e tudo. E depende de quantas horas você fez. Você recebe o certificado com a quantidade de horas que você atendeu o estágio. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí, passando para o outro intercâmbio, né, o meu foi ano passado até para a Turquia. E aí, lá foi uma realidade um pouquinho diferente, no sentido assim, no Egito a gente já tinha o grupo de pessoas que ia, tava todo mundo muito animado e tudo mais. Na Turquia eu consegui 3, que a gente chama contact persons lá, assim. E aí, pra me receber, mas não tinha nenhum brasileiro indo na época, e eles não sabiam se iam receber de outros países, porque tava uma dúvida ali também de documentação, o que precisava mandar. Foi bem pós-pandemia, né? E aí... Aí eu peguei, não tinha contato com ninguém aqui que ia, então me arrumei, a família me ajudou muito, né, com as passagens, então vamos nesse dia, tudo certinho. Acabei perdendo um período de aulas também ali na Pequeno Príncipe, porque eu não conseguia ajeitar bem certinho nas férias, mas deu tudo certo depois para recuperar. Mas fui sozinha, então isso também é importante destacar, né, assim, a independência que o intercâmbio cria. A gente fala muito da proatividade, mas essa... coragem de ir para outro país, assim, no meio da graduação, meio sozinha. Então, foi a primeira viagem internacional, a do Egito, que eu fiz, querendo ou não, sozinha, e a Turquia absolutamente sozinha. Então, você sabe que você vai ter que resolver Eu acho o máximo, duas coisas. Eu acho isso uma qualidade que vocês não imaginam. Coragem. Porque, assim, ó, tu pode saber o que for, ter a prática que for, o conhecimento que for. Se tu não tem coragem... tu não faz nada. E é essa questão, assim, você não sabe muito bem onde você vai ficar, porque é uma questão, é na universidade. Beleza, mas o que é da universidade? Ou como que é o meu quarto? Como que vai funcionar a alimentação e tudo mais? Mas é sempre muito válido, igual a Gi falou, são umas experiências mais marcantes. Mas lá na Turquia, assim. daí você fez qual área? Lá na Turquia eu fiquei na cirurgia torácica, que daí foi o clínico cirúrgico puro e dito, assim. E lá, o que eu achei interessante também, a gente fala professor, né? Mas o médico que eu tava acompanhando, o inglês dele era para artigo científico. Como se fosse isso, assim. Então, ele sabia o básico do inglês, mas às vezes para comentar alguma coisa fora da cirurgia, explicar mais alguma coisa ali além, era muito difícil. Então, Google Tradutor nessas horas salva qualquer um, mas né? hoje em Sempre dia ótimo. não tem estresse, qualquer coisa tu Exatamente. fala aqui. Fala aqui que tu entende tudo. Então, e é sempre possível se virar, assim, né? A gente vai... E na cirurgia torácica, vi também essa questão epidemiológica que a gente aprende, que aqui a gente só vê Brasil, né? Que é o necessário. Mas lá, tabagismo muito forte. Todo mundo fuma. Então, muito câncer Dentro de pulmão, do hospital assim. também. Não que seja o único fator de Mas risco. é cultural, né? No Egito, principalmente, isso eu ia comentar também, assim, a Gi falou da questão da fila, como é que funcionava lá. No Egito... Não vou saber dizer se é por cidade pequena, mas o tabagismo muito forte lá também em todo o país. É porque ele tem, pelo islamismo, eles não consomem bebida alcoólica. Então, acabam que o tabaco é o que eles fazem uso lá. E no hospital que eu fiquei, lá em Sohag, tinha gente fumando dentro do hospital. Médicos e pacientes. Então, assim, é uma cultura realmente muito diferente da nossa. Nossa, total, né? Mas aqui também era assim antes. Exato. Então... Eu tive professor que fumava em sala de aula. Ah, não, eu também. Isso sim, sala de aula, sim. E essa Tive questão... professor fumava em sala de aula. A legislação até mudou aqui, né? Sim. Lá, acredito que eles até têm a legislação, mas é disseminado dessa forma. E na Turquia, tinha essa questão do fumo, mas era mais fora do hospital. O hospital lá é bem tecnológico, assim, foi bem interessante também ver a realidade deles na cirurgia torácica. Que aqui,
pelo que eu comentei com várias pessoas, que eu voltei até com interesse nessa área, mas aqui é muito diferente. Aqui você não vai ficar só fazendo a cirurgia, só, entre aspas, né, de câncer de pulmão. Lá era só isso, era basicamente isso. Fazia uma... É muito diferente, assim. Então, é sempre válido conhecer outro lugar, conhecer outras pessoas, né? E na época que você foi pra Turquia, né, Ju, tava tendo... O que teve? Era um terremoto? Um terremoto também. É verdade, eu mandei uma mensagem pra ela. Tá tudo bem por aí? Não vou dizer que é sorte, né, mas uma realidade muito triste, abalou todo mundo lá, porque vários estudantes eram de fora também, eles estavam voltando do período de férias deles, das cidades Natal. E aí... foi do outro lado do país, né? Foi lá na divisa. Foi bem complicado. E aí eu tava perto da capital lá. Como é que é? De Ankara. Eu tava perto de Ankara, Istambul, então a região mais oeste ali, que não tava sendo atingida. Então... Eu me lembro, eu te mandei mensagem, você... Fica tranquila, professora, eu tô bem longe do terremoto. Pelo menos pra avisar os pais deu certo, porque lá era cedinho, aqui era de madrugada, então ninguém tinha visto a notícia ainda. Eu falei, tô tudo certo, não se preocupe. Mas eu vi só no dia seguinte, porque daí então. começou a notícia, né? Eu falei... E a Ju, ela tá lá. Vou mandar uma mensaginha pra ela pra saber o que tá acontecendo. É interessante, porque o fuso horário da Turquia, pelo menos, era bem parecido com o do Egito. E isso é muito interessante, porque a gente mantém as amizades. Então, assim, todo mundo que recebeu a gente no Egito fala com a gente até hoje. Sim, não tem jeito. O contato internacional é duradouro. E aí, quando eu tava lá na Turquia, o horário do Egito é próximo, assim... E aí, os egípcios começaram a me mandar mensagem. Nossa, tá tudo bem, o terremoto. Eu pensei, nossa, mas que piada que é essa que tá fazendo, assim, né? Mandando mensagem desse horário, assim. 5 da manhã, 6 da manhã. E eles mandando mensagem, falando de terremoto, nem sei. Daí fui pesquisar, né? O que tá acontecendo? Será que não é normal? E aí, não, eles estavam preocupados justamente porque em que cidade que você tá. Então, assim, é muito interessante. Agora, com as enchentes no Rio Grande do Sul, eeles não sabem que eu moro no Paraná e que o Rio Grande do Sul é um outro estado. Eles sabem que eu moro no sul do Brasil, né? E aí eles me mandavam mensagem também, tá tudo bem aí? Como é que tá? Fofinhos, né? Sim. É bom esse network. Não, é incrível. Pra vida, assim. Acho que no mesmo período, assim, próximo ao intercâmbio da Ju, também fiz outro intercâmbio, eu fiz para Portugal daí. E esse intercâmbio eu fiz com a minha parceira de diretoria de intercâmbio, com a Meg, e a gente ficou na Serra da Estrela, numa cidade chamada Covilhã. E a gente tinha muito interesse em fazer em Portugal pela facilidade da língua e também para experimentar como que é a medicina na Europa, porque eu tinha ido para o Oriente, Essa é a área da Bia, adora Portugal. Portuguesa nata. E aí eu queria ver, como que é a medicina na Europa, né? E foi muito legal. A Meg fez a pediatria, eu fiz medicina intensiva, fiquei na UTI lá. E assim, também a realidade é de outro mundo, né? A gente vê aqui muitos hospitais bons no Brasil, que tem toda a tecnologia que tem lá, mas não é a realidade de todos. Então, você vê lá uma cidade do interior, um hospital bem tecnológico, bem desenvolvido, como que as coisas funcionam. Lá, uma das coisas que eu mais aprendi nesse estágio foi a passagem de caso na UTI, porque eles faziam, nos estudantes, né, era eu e acho que mais 2 internos de lá, a gente tinha que passar o caso dos internados na UTI todos os dias. Então, a gente pôde treinar bastante isso. E como é na nossa língua, né? Treinamos bastante essa questão. E foi muito bom. Lá em Portugal, eu fiquei também num alojamento, num dormitório da faculdade. E como era a Serra da Estrela lá, assim... é lindo, mas a gente ficava quase lá no topo. Então, a gente tinha que pegar um ônibus todo dia, descer toda a serra para ir para o hospital, que era lá embaixo. E assim, era uma viagem muito linda. Acho que foi uma das minhas coisas favoritas nesse estágio, era pegar o busão lá no dormitório para ir até o hospital. Porque a gente ia descendo aquela paisagem, assim, europeia, coisa fofa, os vozinhos, as vozinhas. Então tinha neve. Tinha. Porque Serra da Estrela neva. Tinha. E assim, era uma cidade com uma população mais idosa, então a gente só via os vozinhos e as vozinhas na rua. E eles eram tão legais. Eles cumprimentavam a gente, falavam como vocês estão, tudo. Foi uma experiência muito boa. E acadêmica, não é, igual você tá falando, né? Não é um crescimento só acadêmico, né? Falando muito grande, pessoal. E eu fui lembrando, né, agora que você comentou das experiências, mas no Egito foi a primeira vez que eu suturei, por exemplo. Que legal. Eu aprendi a suturar lá em inglês, alguém tentando me mostrar como é que manuseava os instrumentos. E aí, e pessoalmente, né, a gente
tem que se comunicar. Se você ficar quieta no seu canto, você não vai conseguir fazer nada. Então, essa questão de você se apresentar, vou fazer essa passagem de caso. Posso apresentar posso falar desse raio-x? Posso discutir contigo? Então, dá muita diferença, dá um crescimento incrível. Assim. E é aquela coisa, às vezes, a oportunidade não vai estar escancarada. Mas se você pedir, a oportunidade vai ser dada. Então, assim, posso fazer tal procedimento, posso examinar o paciente? Às vezes a oportunidade tá ali, mas basta você pedir, sim, vocês vão deixar. Então, você falou, a primeira vez que você estruturou, a primeira vez que eu consegui fazer uma percussão abdominal decente num paciente, que sabe aquelas que saem o som? Foi lá no Egito também. Que sai o som, é bom. Que eu consegui medir um fígado, assim, na percussão, foi lá no Egito também, lembrei disso aí. Nossa, comendo horrores no Egito, né, gente? E tudo em inglês, né? Não, em árabe, em inglês. Não, porque eu vou dizer pra vocês. Uma das perguntas que eu gosto, quando a gente fala desse tema de intercâmbio, que eu acho que é muito importante, é a gente falar do outro idioma. Mas aí, quando vocês vão para um lugar que você tem que saber também um pouco de árabe, aí já me assusta um pouco. Porque, às vezes, assim... eu queria saber a percepção de vocês. A gente vai continuar falando sobre as experiências que vocês podem continuar associando. Mas a importância do inglês. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Que eu, com a minha experiência que eu tenho, é fundamental a gente ter um mínimo de conhecimento de inglês. Mas não é tudo. Não. A minha percepção, tá? É fundamental a gente ter um mínimo de conhecimento para ir para um estágio, né? Porque o estágio tem um contato mais individual com as pessoas, não é um congresso, algo assim. Mas eu acho que ele não é a fundamental fluência e etc, tá? Na minha percepção, não. Mas ele é importante. Porque as pessoas dão um jeito de se comunicar, que nem tu falou. Dá. É habilidade de Sempre comunicação, possível. né? É uma habilidade isso, vocês têm na faculdade. Exatamente. Não, e essa questão, graças a Deus, pelos meus pais, assim, família, sempre incentivou muito o estudo de outras línguas, assim. E o inglês, ele vai permitir com que você sonhe em chegar lá. Acredito que seja esse meio, assim. Mas você vai ter que saber muitas outras coisas, né? Igual, por exemplo, falando principalmente do Egito, eu precisava saber um oi, bom dia, para pelo menos criar um vínculo com as pessoas. Então... O idioma deles, né? Nativo. Sim. Exatamente. Não que a gente lembre agora, né? Eu não lembro, mas eu estudei Salam pra ir. Salam aleikum, mishmishkela, as coisas assim. Shukran, que é obrigada. Eu até tinha aprendido a contar até 10, agora eu já esqueci. Mas eu acho que realmente é bom se saber o inglês, é aquela coisa de abre portas. No intercâmbio da IF, a maioria dos países pede um certificado de pelo menos o nível intermediário do inglês para você conseguir ir para alguns países. Informação importante. Mas assim... Mas não precisa TOEFL e IELTS, nada disso. Não, vários países, qualquer certificado que mostre que você fez aula, que você sabe falar pelo menos o nível intermediário, tá valendo. Alguns sim pedem TOEFL, IELTS e essas coisas. Tem o de Cambridge também, né? O Cambridge. Mas, assim, você sabendo se comunicar, o básico para ir, tá valendo. O de Portugal, por exemplo, não precisa. Então, já é um ponto positivo. Os daqui da América do Sul é o espanhol. O espanhol. Então, assim, o portunhol... Olha, eu vou dizer, se eu tiver que ir pra um lugar pra falar espanhol, eu prefiro ir pra falar inglês. Eu acho muito difícil, É possível, tá? é possível. Eu iria fácil. Eu acho bem difícil, eu não acho espanhol fácil. Não, Consigo, assim, mas eu não entendo. Se a pessoa falar muito rápido... Eu não entendo em espanhol como eu entendo em inglês. Mesmo a pessoa falando de forma, assim, normal, como ela falaria com nativos americanos, eu não consigo entender espanhol. Eu fico enlouquecida, gente. E até mesmo o inglês, para igual a Ju falou, a gente vai para um país que a língua de lá não é o inglês. Exatamente. Então, a outra pessoa do outro Também não lado, fala os inglês. egípcios Também também não. se esforçaram bastante para se comunicar com a gente em inglês. E é os dois tentando dos dois lados que fez a coisa funcionar. Isso também é uma coisa interessante. A gente acabou esquecendo de comentar, você também com certeza sabe, mas a graduação da medicina no Egito é em inglês. Sim. A medicina deles tem aulas em árabe, mas é em inglês. Então, o inglês deles É melhor. é bom,
Mas é aquela classe favorecida ali, né? Que vai ter Mas esse em estudo. Portugal tem vários cursos que a gente também não que tem é aqui no inglês. Brasil, né? E aí já na Turquia não, Acho que a era professora um Isabel inglês comentou na acadêmico. Índia, não. Comentou uma vez que estava numa reunião? Né? Eles estudam em inglês. Tem assim. vários países que... É porque é língua universal, pensando em ciência, em Sim. pesquisa e ensino, né? Então, acaba... Sim. Mas isso é muito bacana. E sabe por que eu perguntei isso? Porque teve, antes ainda do formato e do podcast ser da faculdade, a gente fez um episódio com uma amiga da Bia, colega nossa, né? A doutora Dilza, que está nos Estados Unidos. E a fala dela me deixou muito assim... Eu fiquei feliz de ouvir, porque ela disse que na ciência é muita gente de tudo quanto é lugar do mundo, na ciência, na medicina, e todo mundo consegue se comunicar, né? De uma De um hora jeito ou de vai, outro, vai, sai. exatamente. Então é um exemplo, isso exemplifica o que vocês acabaram de falar. Então tu estava com dois mexicanos, tu estava com uma italiana, aí vocês foram para o Egito, foram para a Turquia, foram para Portugal. Veio uma moça do Egito pra cá. Exatamente. Pensa a dificuldade dela em falar português. Sim. Não, pedi um Uber. Mas é mais difícil explicar pra onde você tá indo. É muito difícil. Verdade. Eu me ligava, viu? Preciso que você me ajude. Eu não sei pra onde eu estou indo. Ele, eu acho que tá querendo saber, o motorista. Né? Umas coisas assim, experiências. Muito legal. Mas voltando até numa pergunta que a Prof. Bia fez, né? Como que a gente escolheu esses lugares, né? São lugares bem diferentes. Aleatórios, total, né? Exato. E aí eu acredito que vai meio pelo estilo de intercâmbio que a IF oferece. Então, são 10 opções que a gente escolhe inicialmente lá, e tem toda a documentação necessária, e você consegue escolher nos países. No início do curso, a minha escolha pelo Egito foi assim, eu escolhi lá os 10 países, Finlândia, escolhi Itália, França, aquela coisa, mas é por pontuação. Então, você sabe que os países europeus são os mais visados, assim, Mais culturalmente concorridos. nosso, né? E muitos países da América do Sul também, então, principalmente por esse portunhol que eles aceitam também. Então, o Egito era um que aceitava o inglês, aí... vários outros, né? Você lembra de algum outro país, assim? Noruega tinha também. Tinha países da África também. Vários. E aí, a seleção é feita por pontuação. Então, você coloca lá teu currículo. Então, todos os certificados de monitoria. Você coloca se você já fez. apresentação de É muito congresso. importante. Apresentação em congresso, organização de evento. Tudo dentro da IF conta muito ponto também, diretoria conta. Porque eles vão favorecer quem tá fazendo mais pela organização, né? Mas a questão fora também, então, você colocar um certificado lá de outra língua que seja, já também contava ponto. Que mais, Gi? Lembra mais alguma pontuação, assim? Mais de as você fazer as pesquisas. próprias campanhas da IF, né? Se você faz esses projetos dos comitês locais, você também pontua IC? pra isso. IC, Sim. artigos publicados. Até... Se você ainda não tinha publicado, mas tinha o aceite da revista também, já avalia. No também. prelo, que a gente chama. Que legal. Então, aí de acordo com essa pontuação, como eu mencionei, né? A gente fez no primeiro período. O que a gente tinha, assim, era uma tentativa de conseguir algum intercâmbio em algum lugar. Então, mas mesmo assim, a gente consegue pontuar até, assim, do primeiro ao terceiro período pontua 5 pontos. Do terceiro ao quinto pontua tantos, né? Então, a gente tinha uma pontuação mínima ali que você consegue fazer desde o primeiro período. E aí Aí assim você que passa daí você... por ordem de preferência, né? Dos países que você colocou, se você atingir uma pontuação. E é válido citar que alguns países também, porque às vezes é o hospital que pede, não, o intercambista que vai vir pra cá tem que estar no internato, tem que estar no ciclo clínico, que é os 2 anos do meio. Então, tem pré-requisitos, assim, sabe? Então, a gente tem que ver qual que a gente se encaixa. Pra poder dos escolher requisitos. dentro daqueles que vocês se encaixam, qual que vocês poderiam... Mas é a parte mais gostosa, tá? Você fica vendo, eu posso ver, eu posso ver. É bem gostoso. Ficava mandando bem as nossas divertido. listinhas lá. Vale. Tem as ligas, principalmente que são filiadas à BLAN e à ABLAC, que são as associações de ligas de cirurgia, de medicina. Essas são as que mais pontuam, mas que não é também ponto.
E aí, assim, para ter uma ideia, né, de pontuação, na nossa época era, por exemplo, 100 e poucos pontos, assim, você conseguia ir Egito, alguns outros países. Aí, pontuação, por exemplo, para ir para França, para ir Inglaterra, acredito que tinha também, Noruega, países... mais concorridos, assim. Mais concorridos, era 300 a 500 mais pontos, assim. Portugal, então, lembro que no ano que que eu fui era 400 e pouco. Aonde? Para Portugal. No ano que eu fui era 400 e pouquinho. Então, cada documento que você vai adquirindo na faculdade, certificado, ele vai contar muito ponto, assim, para você conseguir escolher os locais. Olha que e importante. Um match. É um match, né? Então, eu escolhi lá dos 10 países. 3 têm a oportunidade. Aí, eles vão fazendo assim. E pelas áreas também que você consegue escolher. Então, não é uma coisa tão direcionada, igual eu mencionei ali. No meu período de intercâmbio foi... prejudicado um pouco pela pandemia, né? Então, eu tinha escolhido uma área de pesquisa em questão, região, coisa hepática, uma coisa assim. Não me lembro exatamente o que era a pesquisa. Mas daí eu acabei indo para cirurgia plástica. Então, assim, essa flexibilidade você tem que ter também. Você imagina, você escolhe, mas pode assim, mudar pode no caminho. Então, e até, eu acho que, se não me engano, você escolhe 5 departamentos que você gostaria de estar lá. Então, você coloca emergência, intensiva, pediatria, cirurgia, e aí, aqui o hospital puder te receber, você vai. Então, não quer dizer que a tua primeira opção era cirurgia, que você vai pra cirurgia. Pode ser que você acabe na medicina intensiva e faz parte. Tem que ter coração aberto. E, gurias, experiência, né? E vocês pensam em fazer residência fora, prestar alguma coisa fora? Não. E aí, você pensa? Não, na verdade, não. Da residência em si... o que eu penso de fazer fora é fellow e aprimorar técnicas, porque de todas essas experiências, sabe, uma coisa que eu percebi, uma coisa bem pessoal minha, que eu sou muito patriota. É muito bom ser brasileiro. É muito bom ser brasileiro. Bom. Porque os outros países são incríveis, têm diferentes oportunidades, muita tecnologia, muita pesquisa e tudo, mas nada como ser brasileiro, nada como você pertencer a um lugar, você pertencer ao teu país. E eu quero... O meu sentimento de ter voltado desses intercâmbios eu quero trazer o que tem de melhor no mundo pro meu país. Quero melhorar a saúde no meu país. Quero ser uma profissional boa aqui, sabe? Então, eu vou buscar o conhecimento fora, se Deus quiser. A técnica. Mas pra trazer pra cá. Não tenho planos de morar fora, mas sim de trazer... pro fellow, com certeza. Tu também? Exatamente a mesma ideia. Eu adoro ser brasileira, gosto muito da medicina aqui. Acredito que a forma como a gente se comunica é incrível. Assim, não tem comparação. Você vai para os outros países, pelo menos que eu fui muito bem recebida, mas... O jeitinho brasileiro é conquistador, assim. Eu acho que te abre muito mais portas do que qualquer outro jeito. E... essa questão de fazer alguma outra experiência internacional com certeza, né? Eu não tiro essa opção da minha vida, mas aí seria para trazer para cá também. Não tiro isso da cabeça. Gurias, a gente tá se encaminhando já pro final do episódio, mas ainda tem uma outra pergunta. A Bia tem a pergunta clássica. Certo. Né? Classic question, já que a gente tá falando de intercâmbio. Não, e deixa eu, antes de nós se encaminhar aí, comentar que a gente falou da importância da linguagem e das outras fluências, né? Uma coisa interessante é que tem uma das nossas colegas, amigas aí, que pensa em fazer na Itália e tudo mais, a residência, a gente tava conversando. E tô planejando aí tirar uma proficiência em italiano, né, pro final do ano, mas exatamente, que daí você já conhece alguém daqui que tá indo pra lá. Então, assim, sempre tem gente indo e voltando, networking sempre tá por aí. Então, se aprimorar qualquer outra língua, né, que seja da vontade da pessoa, é sempre muito válido, assim. Se você... Quer falar? Não, o que eu ia falar dessa questão de networking, não só fazendo intercâmbio que você consegue networking, mas trabalhando com isso também, né? Tive a oportunidade de ser diretora nacional de intercâmbios pro Brasil, que era no ANIM, a minha função. Então, eu cuidava de todos os incomings de intercâmbios nacionais, que foi bem legal também. Eu fiz o meu para São Paulo, eu vivenciei isso na pele. Como é legal você também... Você não precisa também ir tão longe para ter essa experiência de intercâmbio. De São Paulo, ainda bem que tu lembrou. Exato. Eu fiz para Taubaté.
eu fiz de emergência para Taubaté. Então, eu fiquei em UPA e pronto-socorros lá. Foi, assim, muito legal. Um mês diferente, assim, que eu pude ver de outra epidemiologia, como que eram outros serviços. E é uma coisa, assim, que você... eu tenho interesse em fazer residência em São Paulo. Então, eu vou lá, vou conhecer pessoas que vão me abrir portas. Ou não, eu quero ir mais pertinho. Tem intercâmbio para Ponta Grossa aqui. Então, eu vou ali pertinho, vou ficar aqui na casa da minha amiga Ginália. E de quebra, vou conhecer o serviço de lá, sabe? Não, e isso também é muito interessante frisar para quem está assistindo também, que a IFMSA, ela te dá todas essas oportunidades. Acabou acontecendo comigo, que eu não consegui fazer o meu intercâmbio nacional. Também me inscrevi, paguei as taxas, né, que é necessário. A pandemia me cortou as asinhas ali, mas no período que eu estaria, por exemplo, indo lá para a Unic, que é uma das universidades que eu tinha escolhido, eu consegui um estágio ali em Ponta Grossa. Conversei com o médico, mandei e-mail, né, que é um jeito de você se comunicar, de você conseguir entrar nos hospitais. Então, eu consegui acompanhar um médico lá no mesmo período que eu estaria fazendo um intercâmbio pela IFMSA, eu consegui fazer ali um bem bolado e conseguir ir para um hospital que eu gostaria, assim. Então, foi bem interessante. O não a gente já tem. E são muitas oportunidades, né? Então, tá por aí. E o que eu tava falando da diretoria, assim, da organização, é que daí você entende por trás. E nessa de participar da diretoria nacional da IF, eu conheci pessoas do Brasil inteiro. E foi muito legal o tanto de portas que me abriu, quanto de soft skills, a gente fala, que eu consegui aprender fazendo isso, de gestão de problemas, gestão de pessoas. Imagina você coordenar um intercâmbio, um programa de intercâmbio que tem 4.000 vagas, que 300 intercambistas estão viajando por mês. Então, é muita responsabilidade, né? Exato, é uma responsabilidade muito grande e, assim, é uma pessoa antes de ser diretora e uma pessoa depois. Então, é uma oportunidade de representação estudantil, até quem está pensando em currículo também é um cargo legal, porque a gente consegue pontuar, né, com certificado de representação estudantil, de fazer esse tipo de coisa, porque te abre portas, assim, te dá capacidades que em outros lugares talvez você não conseguiria. E até essa questão, não tenho condição de pagar um intercâmbio. Pode acontecer, é super possível. Então, você pode entrar na IFMSA e receber pessoas. Você conhece pessoas do mundo inteiro recebendo elas também. Então... E até nessa questão de não ter condições financeiras para bancar o intercâmbio, a IF tem um programa de vulnerabilidade para fazer os intercâmbios, que você se inscreve, você conta a tua história e você consegue abater todas as taxas do intercâmbio e ter uma ajuda de custo com a passagem. Para você fazer o teu tão sonhado intercâmbio. Então, olha, assim... que legal, pra tudo tem jeito. Pra tudo tem um jeito. Tem que tentar. Tem que tentar. E você sabe que vocês falaram uma coisa assim que... Eu falo desde que eu comecei a dar aula, eu falo a importância do currículo. Né? Assim, eu sei que a gente não precisa entrar numa universidade já pensando no currículo, só fala em currículo, não isso, mas a importância da construção de um currículo, para que você possa ir abrindo essas portas, não tem igual, né? Eu tive aluno que já foi super focado em currículo, né? Eu sempre uso o exemplo dele, que desde o primeiro período, eu vou fazer residência em cirurgia, o currículo para ser 10 em cirurgia tem que ter isso, então ele foi no primeiro período fazendo uma coisa, quando ele chegou lá no internato, ele tinha um currículo 10 para passar na residência, porque ele era uma pessoa focada naquilo, mas ele já sabia o que ele ia fazer também, né? Agora você pensa, às vezes, você não sabe ainda, chega no internato, ainda não sei o que eu vou fazer, é tão normal isso, mas pensar nas oportunidades, né? Para você ir construindo realmente esse currículo. A faculdade dá muito isso, né? Te dá várias oportunidades, e pensar que a gente tem a IF dentro da instituição, que a gente pode estar ali, né, junto, então, assim, isso é bem bacana. E acredito que agora ainda mais, né? Mais oportunidades. Agora, ano passado a gente assistiu uma palestra sobre os projetos de extensão, tá muito mais claro também lá no site, tá bem legal, assim. Né? Sim, porque a gente vai melhorando as coisas, né? Então, os processos também vão melhorando, né? É claro, assim, vocês agora não estão dentro da faculdade, vocês ficam internas, né? Sim. Mas cada vez mais a gente vai melhorando as coisas, né? E as oportunidades como iniciação científica, como monitoria, isso é tão importante. Às vezes o estudante ele vai deixando passar, né? Aí quando chega lá no final, que ele se dá conta de tudo que ele poderia ter feito, só que daí não dá mais tempo. Não dá. Né? E daí, eu podia ter feito isso, podia, mas não fez, né? E aí, quando tem os primeiros problemas, assim, né? Agora eu queria fazer residência, mas o meu currículo não dá. Então, agora que eu tô no internato, não tenho tempo. Não dá. Né? Vocês que são internas sabem, assim, é uma vida bem diferente, né? Então, isso acontece mesmo. E dá para você criar um currículo bom
Claro que dá. estruturado e aproveitar a faculdade. Com dá, certeza. Dá Foi pra o que a ir pra gente fez, festa, dá pra aproveitar também essa outra parte acadêmica. Intermédia, né, Juliana? Muito. Não, mas atleta. Ela é atleta, tá? ela é. Você é atleta mesmo. Eu jogo basquete, Ah, é eu basquete, jogo eu o que a lembro. faculdade estiver Profissional. precisando. Mas o O principal é o top basquete. é o basquete, né? Isso aí. Mas Desde eu que ele acho- entrou na faculdade. Eu acho que uma coisa interessante, agora pegando a fala da Bia, do currículo e tal, de vocês, a experiência de vocês, agora vocês estavam falando, eu estava pensando, eu acho que a pandemia, ela nos isolou muito, nós ficamos, o mundo inteiro se isolou, né? E ao mesmo tempo, depois que isso acabou, parece que muitas portas se abriram, parece que, assim, do ponto de vista, assim que eu percebo, eu acho que existe uma flexibilidade maior da gente fazer esse trânsito hoje em dia. Eu tô falando academicamente, não tô Sim. falando para trabalhar, não tô falando... Mas eu acho que do ponto de vista, assim, as pessoas estão mais unidas nesse sentido, Uhum. né? Porque, e essa tua fala de ser brasileira, né? Das duas, na verdade. A gente tem uma visão de que se a gente vai lá para fora, a gente tem muito, muito que aprender. E a gente tem muito, muito que ensinar. Também. A gente sabe um monte aqui no Brasil. Uhum. A gente não tem noção do quanto a gente sabe. Do quanto o ensino é bom, do quanto os currículos são bons. E aí a gente chega lá, a gente fica surpresa. Uhum. E foi essa a impressão que eu tive. Porque a gente manda muito bem lá fora. Não, e a Né? gente levar a nossa realidade pra lá Aham. também muda a cabeça das pessoas. É aquele pré-julgamento, o preconceito que a gente já tem de Sim. todos os países, A parece, gente faz né? a mesma coisa que eles com uma condição bem menor. Exatamente. Exatamente, Beatriz. É isso mesmo. Uhum. A gente tira leite de pedra e chega lá e sabe... Essa impressão que eu tive. Não tô assim. Não tô ali. Eu tô aqui junto. Uhum. Né? Exato. Então, isso que é muito legal, que a gente percebe essa realidade. Talvez isso aí vocês tenham aflorado isso em vocês também. Não, e muito essa questão de realidade, a gente ouvia lá desde no terceiro período, lá quando a gente tava em top. Eu acredito que seja o terceiro período. Segundo. Né? Segundo, aí, em top. Mas a professora comentando, por exemplo, nos Estados Unidos eles pegam esse fio aqui, usa um e joga fora. Daí você pensa, capaz que joga fora, tá desperdiçando fio e tudo mais. Fio de sutura, né? E aí cheguei lá na Turquia, falei assim, vou fazer o ponto aqui, deixa um restinho do fio, corta ali, usa o mesmo fio. Não precisa usar o mesmo fio. Daí me falavam isso, mas eu consigo usar esse fio, tá tudo certo. No Brasil é assim que a gente faz, não precisa desperdiçar. E é uma realidade assim que você leva e é muito interessante. É chocante pros dois lados. Assim. Com certeza. Mas não precisei ir muito longe, sabe? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui fazer um pedaço dele em São Paulo. Uhum. E aí, no meu laboratório, era tudo muito contadinho, assim, porque a gente não tinha dinheiro para ficar desperdiçando. Então, a gente lavava as coisas, autoclavava muita coisa. Então, a gente reutilizava muito material. E em São Paulo, era assim, você fazia os negócios e jogava fora. Fazia e jogava fora. Eu pensava, gente, guarda. Guarda, eu vou levar pra precisando. Curitiba. Eu vou levar pra Curitiba, porque lá no nosso laboratório a gente não tem isso. Guarda Tupperware. E a minha... gente pode armazenar alguma coisa. E a minha orientadora falou, faz cestinha. Que aí, tipo, vai pegando tudo que eles vão jogar fora, porque aqui a gente precisa. É isso, assim. Aqui, às vezes, a gente tem uma condição um pouco menor, mas a gente tem que fazer a mesma coisa, porque a gente tem que competir, né? Sim. Então, assim, é complicado. Mas, no fim, dá certo. Dá tudo certo. Então, meninas, eu queria saber de vocês, o que vocês diriam para os estudantes que estão pensando em fazer antes da pergunta clássica, Tá. os estudantes que estão fazendo, que querem, que sonham, porque tem gente que pensa, às vezes não tem coragem, às vezes tem medo também. Vai Né? com medo. Isso. Vai com medo mesmo. Vai com Né? medo mesmo. Não pensa O que muito, só vai. vocês falariam para esses estudantes, para nossa comunidade acadêmica? Não só os estudantes de média, nós temos todos os cursos da área da saúde. Enfermagem, Né? psicologia. Faça um intercâmbio. É a mensagem. Porque abre tua mente de uma forma, assim, extraordinária, que eu acho que nenhum outro jeito vai abrir. Você conhecer outra cultura, outro sistema de saúde, outras pessoas diferentes de você, se virar sozinho em um outro lugar. Então, vale a pena. Eu acho que só tem saldos positivos, assim, de fazer uma experiência como essa. E é aquela ideia, assim, invista em você. Invista nas experiências que você vai levar pro resto da tua vida. Vai te fazer crescer, vai te tornar uma pessoa melhor. Se você fizer muita coisa, assim,
você vai conseguindo abrir portas, você vai conhecer pessoas, então tem que fazer. E aquela coisa, né, Ju? Acho que eu sempre falava quando eu dava capacitação para as pessoas fazerem intercâmbio, que quando você se formar, você não vai lembrar das horas que você passou estudando, você vai lembrar das experiências que você teve durante a faculdade. Das pessoas que passaram por você. Das pessoas que passaram por você. Eu tô emocionada. Não dá, eu não consigo com essas coisas. Assim, não que não tenha que estudar, sabe, gente? Mas tem hora pra tudo. Tem que estudar, galera. Estuda muito. Médicos competentes, profissionais competentes em todas as áreas. É isso que a gente quer. Sim, mas vale a pena. Tipo, são oportunidades que não voltam atrás. Imagina você formado na residência. Até tem como, mas que dificuldade que vai ser para você largar, né, tua profissão, teu trabalho, para poder ir para outro país, às vezes, e sendo que tem uma oportunidade tão mais fácil, tão mais atingível, né, aqui durante a graduação, né? E não ter vergonha também. Então, assim, mandar e-mail, não precisa ir lá pra Turquia, não precisa ir pra Portugal, necessariamente. Manda e-mail pro hospital que você tem interesse na tua cidade, conhece algumas pessoas ali. Então, você já entra na IFMSA, conhece os intercambistas que chegam aqui, você consegue acompanhar, você consegue fazer as visitas ali em parques que a gente faz também, né, nos períodos sem estágio, então sempre vale a pena. É isso que tem que fazer. Tem que ir memórias, atrás. né? Criar memórias. Exato. O que fica é sempre o cafezinho na confeitaria no final das contas. Sim. Agora eu queria aproveitar então para a gente poder encerrar e fazer a última pergunta para vocês. O que vocês fazem no tempo livre de vocês? Porque assim, ó, eu sei que é pouco. A gente até já tem uma ideia. Não, vale a pena ouvir. Nossa, meu Deus. É muita coisa. Mas meu tempo livre... Que tempo livre? Então, eu já tenho mais tempo livre, tá? Eu sou mais light. Mas acho que desde o começo da faculdade eu me organizava muito para conseguir fazer essas questões extracurriculares que a gente estava comentando. E no meu tempo livre, realmente, quando eu não estava estudando para os tutoriais ou coisa assim, ou eu estava mexendo com a questão da pesquisa, desde o começo da faculdade, a gente foi muito incentivado a fazer publicações, a levar trabalhos para congressos e tal. Eu acabei me envolvendo bastante nessa parte, então no meu tempo livre realmente eu me dedicava a fazer essa questão da pesquisa, ou entrei em algumas ligas também que me proporcionaram essa questão de ir para os hospitais, conhecer os serviços da nossa própria cidade, né? E também curtia com os amigos. Porque, tipo, a gente fazia um cafezinho. Social. A gente ia no cafezinho, no final de semana eu ia na igreja, via meu namorado. Mas, assim, tudo muito organizado. Porque se você não consegue não se organizar pra fazer isso, você não consegue fazer nada. E agora tá preparando o casório, né? E agora, preparando o casório. As horas livres agora tá ficando no casório. Eu acho que é isso. Eu vou pro café, eu não sei, essa hora livre, mas focando nisso, você tem que ter um tempo livre. Não tem, assim, a medicina exige muito e muitos outros cursos exigem demais da gente. Então, você primeiro tem que ter algum tempo livre. E eu aproveito, eu durmo, eu gosto de tomar um cafezinho com a galera. Vou na academia, né? Academia. Eu e a Ju, a gente, tipo, sai do hospital, às vezes, a hora de ir na academia. Esses dias a gente foi juntos, na hora do almoço. É a hora que tem o tempo livre, a gente vai na academia. Tem que fazer o que dá também. Investe em você. Vai fazer a unha, vai assistir uma série também. Assistir uma série, Ler um livro, vai no parque. Também tem que ter tempo pra fazer essas coisas. Eu gosto de jogar bola também, então quando dá a gente vai. Mais ou menos. E vocês fazem o que no tempo livre? Vocês têm tempo livre? Como é que vocês fazem? Eu faço crossfit, no né? Tempo livre eu não vou pra academia, tá? No tempo livre eu saio pra jantar, que eu adoro. Fica minhas gatas. Desse jeitinho. E um pouquinho do tempo livre livre da faculdade que a gente fala, né? Mas a gente comentou toda essa questão de ligas e tudo mais. Mas é tentar, pensando já em tudo que a gente falou aqui, tentar achar alguma língua que você gosta para estudar, tentar estudar alguma coisa que eu vou comentar até de finanças, acho super importante a gente pensando no contexto que a gente tá se encaixando, a gente não recebe nada nos estágios, então assim, a hora que você começar a ganhar, e aí, o que você vai fazer? O teu tempo livre vai ser o mesmo para você estudar alguma coisinha que vai te ajudar a crescer, né? Então, que seja isso. Tem um ponto também que eu falo bastante sobre isso com meus colegas, enfim, que a gente tá no período de plantar. A gente, às vezes, assim, beleza, a vida é um equilíbrio, mas a gente tá no período de plantar. E se a gente fala assim, tempo livre, você
quer plantar uma coisa melhor para você no futuro, para você ter um tempo livre melhor no futuro? Então é hora de plantar, é agora. Ao invés de ter uma manhã livre, às vezes, para você dormir um pouco mais, porque você não aproveita para fazer o estágio da tua liga, sabe? Se é uma coisa que vai te pontuar no futuro, que vai te dar um retorno de certificado de pontuação, que vai te garantir uma residência, entendeu? Então, talvez a hora de plantar... objetivos, né? Exato. A hora de plantar é agora. É um sacrifício que você faz por você do futuro. Então, essa é uma parte importante também, sabe? E sempre com organização, né? Porque senão você foge do planejamento ali, você começa a faltar aula, você começa a não conseguir se organizar, então... É essencial, né? Aí chega no internato, você não tem um currículo interessante para residência. Aí você tem que fazer o internato e ainda tentar arrumar o seu currículo. Aí Meu é Deus. desespero. Aí é um desespero. Daí é quando os alunos voltam atrás da gente. Vamos publicar aquele trabalho que tá parado, engavetado. Sim. É, E eu por acho sorte, a gente não sofre disso, né? Não, a gente tá aqui, ó, A gente tá adiantada. Mas eu acho que é uma coisa que a gente fez, Ju. Eu acho que é bom ter alguém para compartilhar dessas vivências, né? Exato. Nós duas amigas compartilhando dessas coisas. Mas eu posso dizer que a gente viveu tudo isso. A gente plantou o nosso currículo desde o começo da faculdade. E agora a gente tá colhendo os frutos disso. De poder se dedicar mais pro internato, pros estudos para residência, sem precisar se preocupar tanto com essa parte de currículo. E falando desde o comecinho, a nossa primeira viagem da faculdade foi juntas lá para Recife. A gente foi para um congresso, né? Lá da IFMSA, enfim. Muito interessante, desde o comecinho aí. Traçando amizade pra vida. Bora viajar, bora viajar. E tomar uns cafezinhos. E tomar uns cafezinhos. Vai, Bia, pode ir. Não, só queria agradecer a presença de vocês, foi super legal, passou super rápido, eu queria ainda falar um monte de coisa, né, porque, assim, eu tenho um carinho muito especial por vocês são alunas excelentes. Muito obrigada. A Ju, né, eu tenho uma ligação muito maior com a Ju, porque ela foi 2 vezes minha Pode falar que ela é monitora. a sua preferida. Minha pref. A Ju é minha pref, Minha com monitora certeza. até o fim. Ela foi minha monitora 2 vezes, a gente tem trabalho junto, assim, eu tenho um carinho enorme, mas a Giovana nunca saiu do meu coração, porque a Giovana, ela faz 1000 coisas, e tô esperando aquele cafezinho do final do semestre. Sempre, né? sempre. Sempre acontece. O primeiro artigo publicado foi com Sim, você, o primeiro ó, artigo da Ju foi primeiro. comigo, muito legal. E é um artigo excelente. Tamo aí. Mas a gente que agradece, prof, pela oportunidade de estar compartilhando uma coisa que a gente gosta tanto, que a gente quer incentivar as pessoas a Sim. fazerem isso também. Chamem a gente. Pode ter uma parte 2. Né? A gente pode falar mais. Viram como é bem Pregar o evangelho do intercâmbio. Bom, gente, então eu quero agradecer a participação de vocês. Acho que a fala de vocês é muito importante para o crescimento, para abrir os horizontes de acadêmicos que estejam assistindo esse episódio hoje, porque às vezes tem a parte financeira, existe a parte né, de conhecimento, mas às vezes falta coragem de fazer as coisas. Isso é muito comum. Eu sinto, a Bia sente, todos nós sentimos. Então, acho que essa fala de vocês é muito importante nesse sentido. E muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são ótimas, eu tenho que concordar com a Bia. É muito bom, é uma alegria ouvir estudantes que passaram pela gente. A Gi passou por mim, né, Gi? Foi no meu tutorial. E ver o quanto vocês cresceram, o quanto vocês amadureceram. E que a fala de vocês é muito bonita em relação ao estudo, às oportunidades, e é isso que a gente quer, né? Porque esse é o nosso futuro aqui, vocês é que vão estar aí nos hospitais no futuro. Então, é muito legal. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu sei que realmente tinha bastante coisa para falar. Sim. E muito bom, né? Muito boa fala. Então, obrigada mesmo de coração. E a gente encerra esse episódio aqui, né? Pedindo para vocês não esquecerem de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever no YouTube e no Spotify. Esperamos muito que vocês tenham gostado da participação dessas 2 estudantes, que foi muito legal mesmo. No Dia do Estudante, mais ainda. Né? Isso aí. Vamos lá, vamos estudar. Até a próxima. Valeu, Até a próxima. Tchau, gente.